25% no mundo vivem até os 2 anos. Por algum motivo, os médicos não se surpreendem quando pessoas de 11 anos morrem de cirrose hepática. No nosso caso, se a criança comer um Bounty, não sabemos se ela sobreviverá. Oi, meu nome é Rada, este é o Lipchick, ele tem 6 meses e tem deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média. A doença do Lyubomir se chama deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média. Isso acontece quando a pessoa precisa de energia e ocorre a quebra das gorduras de cadeia média. Com o Lyubomir, isso não acontece. Toda a glicose que existe no organismo é usada. E quando a glicose acaba, o coração para. Surgem problemas respiratórios e cada órgão vai desligando um por um. Por isso, precisamos comer com muita frequência. Eu tive uma gravidez maravilhosa. Como disse minha ginecologista, minha gravidez foi simplesmente enciclopédica. Eu fiz todos os exames que precisava fazer durante a gravidez e o bebê estava saudável. O parto também foi maravilhoso e nada indicava problemas. Eu dei à luz muito rápido. Colocaram ele no meu peito imediatamente. Ele começou a mamar, como tudo aconteceu. Na maternidade, no 3º dia de vida, o bebê mamou, dormiu e os médicos neonatologistas nos avisaram que após o parto pode acontecer do bebê dormir e não precisa acordá-lo por 4 ou 5 horas. Ele dormiu e nós começamos a ficar nervosos já por volta da 3ª hora porque ele sorria e não acordava. E nós não conseguíamos acordá-lo. Já na 5ª hora, o médico neonatologista correu até nós. Depois de 1 hora tentando acordar o bebê, ele pegou o bebê nos braços. A primeira coisa que ele falou foi: "Por que seu bebê está sem touca?" No quarto, acho que fazia 27 ou 28 graus naquela hora. Ele examinou e levaram para a unidade de terapia intensiva. Disseram que isso ocorre porque a criança esquece de respirar. A criança ficou lá a noite toda, mas de manhã soubemos que a criança teve uma parada cardíaca. Os médicos ligaram de manhã por volta das 10 horas do hospital infantil. Chamaram um cardiologista, arritmologista, para reanimar o coração com um aparelho especial. Disseram: "Não damos chances de sobrevivência para a criança." Perguntei: "O que aconteceu com o nosso filho?" Eles disseram que não há chances. No dia da alta, que deveria ser festivo, não contamos nada aos parentes. Eu não conseguia contar, porque se eu começasse a falar, mesmo que fosse só uma parte, eu tinha medo de não conseguir me controlar e simplesmente perder o controle. Eu começava a ter uma crise de choro. Só de pensar que teria que falar sobre isso já me deixava assim. Ou seja, nós tínhamos medo, não sabíamos o que dizer para eles. Afinal, nasceu ou não, como foi? E nós começamos a juntar nossas coisas e aí entrou na enfermaria a administradora dessa clínica. Ela chegou animada, dizendo: "Quando forem tirar fotos, aqui estão os balões para a comemoração." Dissemos que não teríamos balões, nem bebê ou alguém para fotografar. E então ela disse... Ela não conseguiu se segurar, começou a chorar e falou: "Desculpem, eu não sabia." Ficamos 14 dias na unidade de terapia intensiva. Basta ver uma vez como é uma criança sob um respirador artificial. Sabe, eu simplesmente não consigo mais tirar isso da minha cabeça. Na alta da maternidade está escrito que a criança teve uma parada cardíaca, mas a ambulância, que também fez sua própria documentação, escreveu que receberam uma criança que teve 2 paradas cardíacas. No relatório da maternidade estava escrito apenas hipoglicemia, falta de açúcar, de glicose, mas isso na verdade não diz muita coisa. Ou seja, ela pode acontecer. Ele teve hipóxia, ou seja, uma parte do cérebro dele foi danificada. Isso era visível na ressonância magnética e não se sabia o que isso poderia ter afetado. Recebemos o teste de triagem neonatal feito na maternidade no dia da transferência para a unidade de terapia intensiva. Depois, repetimos o exame com o apoio da maternidade no laboratório. 2 semanas depois, nosso diagnóstico foi confirmado. Nossa geneticista explicou que o diagnóstico de deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média não é exatamente uma doença fatal. Perguntei primeiro se há outras crianças com isso e como é tratado. Não sabemos se existem pessoas vivas com esse diagnóstico na Ucrânia. Para que haja estatísticas sobre alguma doença, é necessário que ela seja identificada. Para identificar uma doença genética em um recém-nascido, é necessário um rastreamento. Na Ucrânia não há essas estatísticas, pois não existe rastreamento de recém-nascidos para essa doença. Meu marido e eu temos essa doença.
Não existem protocolos para fazer rastreamento de 420 doenças. Nenhum país tem isso em seus protocolos. Na verdade, existem aproximadamente 3.000 mutações. E fazer isso para todas é muito caro. Aqui está uma conhecida minha, ela fez esses exames de triagem, ela mora nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a triagem é tão cara, ele teve que vender a casa dele. Crianças de até 1 ano devem comer a cada 2 ou 2 horas e meia. Muitas mães reclamam que precisam levantar à noite para alimentar o bebê, mas, no nosso caso, quem alimenta é o papai. Desisti após o primeiro mês, não consigo assim. 25% das pessoas no mundo vivem até 2 anos com essa doença. Isso acontece por causa dos jejuns noturnos, quando os pais pensam, está dormindo tão bem, por que acordar? Até 1 ano existem essas restrições e depois é de acordo com a saciedade da criança. Não consumir coco. Coco e óleo de caroço de palma. Então, se a criança comer, tipo, não sei, coco, algo de coco, tipo um Bounty, pode dificultar a recuperação da criança, acumulando-se em células de órgãos, geralmente no fígado, que pode parar de funcionar. Os médicos não se surpreendem quando crianças de 11 anos morrem de cirrose hepática e ainda colocam o fígado dessa forma. O principal problema, na minha opinião, vai ser explicar para a criança que a doença dela é perigosa. Porque, por exemplo, quando se trata de uma doença como intolerância à lactose, a criança comeu um sorvete escondido da mãe e depois ficou com gases. E ela entende, se eu comer sorvete, vou passar mal. No nosso caso, a criança vai comer um Bounty, por exemplo. Ou a criança não vai comer. Ela não vai saber se vai passar mal ou não. Se ela não comer, vai ter uma crise. Não se sabe se ela vai sobreviver ou não. O próprio MK dele meio que... No futuro, isso pode trazer consequências para a criança, como talvez a obesidade. E isso é por causa da frequência com que se alimenta. E também porque você come, mas não tem forças para se mover. Há risco de a criança desenvolver déficit de atenção. Isso acontece porque, ao que tudo indica, está relacionado com essas crises precoces. O sistema nervoso enfrentou isso no começo da vida. Para crianças com deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média, o calor é muito difícil. Elas simplesmente não suportam, elas praticamente derretem, perdem o apetite e para nós isso é potencialmente muito perigoso. Elas passam o tempo no sofá. Como escrevem as mães dos Estados Unidos, é muito difícil ver seus filhos assim, quando todas as outras crianças estão brincando na rua no verão e o seu filho simplesmente está deitado no sofá, sem forças. Há pais que até se orgulham de esconder comida. Escondem a comida? Sim, quer dizer, para que as crianças não comam só porque estão entediadas. Doces, por exemplo, você já comeu só por não ter nada para fazer? Então, muitas vezes costuram algum tipo de pastilha, algum doce, barrinhas doces na roupa das crianças, para que, quando você realmente precisar muito, você possa pegar e comer. O cérebro sofreu bastante, sofreu muito. Por causa disso, por causa desse estado todo, surgiu a microcefalia, que não tem cura. Ou seja, é uma cabeça pequena e ela parou de crescer. Por isso, a visão piora no futuro. O cérebro não tem espaço para crescer e encosta no crânio. Problemas de desenvolvimento. Decidimos não desistir por enquanto, mas sim praticar atividades físicas. Mas há um problema. Com a nossa doença deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média, a criança perde energia muito rapidamente. E não podemos praticar todos os dias. Acontece que no dia seguinte os músculos da criança ainda não estão prontos para o esforço físico. A criança tem dificuldade para engolir, mas precisa começar sólidos aos 6 meses. Queremos que ele aceite a comida e coma sozinho, mas ainda não leva as mãos à boca. Os médicos não têm prognóstico. O que vai acontecer depende de como vamos nos dedicar intensamente e de como a criança vai reagir às atividades. Ainda não existe tratamento para MKAD atualmente. Há algumas pesquisas em andamento nos Estados Unidos, mas por enquanto elas são apenas para cidadãos americanos. Podemos tentar fazer isso com a ajuda de diplomatas. Conversei com mães e pais dos Estados Unidos e nem todos querem participar das pesquisas. Acho que se faltam participantes, estamos prontas para ajudar. Porque ter uma chance de viver com segurança.
Isso seria maravilhoso. Na verdade, muitas pessoas aconselharam a mudar de país. A maioria das informações que recebemos, em princípio, nos dá esperança. Foi especificamente sobre o MKAD que recebemos dos nossos pais? Ser mãe de um filho com MKAD é todo dia procurar novas histórias de outras crianças com MKAD pelo mundo todo e ser a única no seu país.